Olá, e hoje no Estúdio com a Rita eu vou compartilhar com vocês uma aula que eu ministrei em um evento, que o tema da aula foi emagrecimento, como eu faço, qual é a melhor dieta? Então nesse congresso a gente debateu sobre diversas questões relacionadas ao emagrecimento e discutir se existe uma melhor dieta para o emagrecimento, ainda, por incrível que pareça, é uma das grandes questões da atualidade. E eu resolvi compartilhar aqui com vocês para que a gente possa também discutir a respeito desse tema. Então, primeiro, qual é o nosso maior desafio no consultório? Qual é o nosso maior desafio com os nossos pacientes, né? As pessoas que nos procuram? É exatamente a manutenção do peso perdido, ou qual a estratégia que vai ser interessante para que ele consiga de fato manter regularidade na mudança do seu estilo de vida. Então muitas vezes eles ficam buscando qual a melhor dieta, qual a melhor estratégia, segue ali por 2, 3 semanas, até tá animado para começar, mas em algum momento bastou alguma mudança ali do dia a dia, bastou alguma interferência externa e às vezes coloca tudo a perder. Então, a manutenção desse processo de emagrecimento e passar a ter uma consciência melhor das escolhas alimentares, porque muitas vezes as pessoas sabem o que elas têm que fazer, elas já sabem o que é certo e o que é errado, mas muitas vezes essa escolha e essa dificuldade em manter o foco na dieta é o que mais prejudica. Então, isso acaba acontecendo, isso como está aqui na figura, né? O antes, o depois e o depois do depois. Então, pensar em como que a gente vai atuar nesses casos para que a melhor dieta ela seja aquela que realmente as pessoas consigam manter dentro do seu estilo de vida saudável. Então aqui nesse próximo slide, o que vai ser muito importante é que é o seguinte: a nutrição, ela já saiu muito dessa era em que o que importava era apenas as calorias, a distribuição dos macronutrientes, vou colocar tantos por cento de carboidrato, tantos por cento de gordura, então isso já passou. O que acontece para o emagrecimento é a gente entender que existe uma orquestra mesmo. Então existe uma influência de fatores ambientais, de fatores externos, como a dieta ao longo da vida, inclusive o quanto que foi a dieta e como foi a dieta durante a gestação, durante a infância e durante a adolescência, atividade física, o contexto social da alimentação, as condições intrauterinas, como eu falei, o estresse. O estresse influencia muito nas questões comportamentais, nas decisões e nas escolhas alimentares, o tabagismo, entre outras questões que vão influenciar bastante nessas questões, principalmente nas condições metabólicas de cada um. E ali do outro lado tem as variações genéticas, né? Por isso que a gente considera que é tão importante, porque é um peso, a variação genética, ela pode ter um peso que parece pequeno, mas quando a gente soma isso com características ambientais desfavoráveis, que faz com que aqueles genes que você herdou, com aquelas características suas intrínsecas, elas acabam piorando. Então não existe assim, eu tenho gene, foi por causa desse gene que eu desenvolvi obesidade. Não existe isso. Existe uma condição de um gene que está ali, que vai muitas vezes prejudicar no sentido de estimular mais o acúmulo de gordura corporal, fazer com que você tenha mais fome. E se o seu estilo de vida estimula ainda mais isso, obviamente que isso vai ser prejudicial para o seu ganho de peso e dificuldade para o emagrecimento. Então tudo isso leva à alteração da expressão de genes, mecanismos epigenéticos, uma série de coisas que vão atrapalhar bastante o emagrecimento. Essa figura é uma figura que está presente no nosso livro, do nosso livro Reprogramando Seus Genes pela Alimentação, em que a gente fala de todas essas influências ambientais, genéticas e epigenéticas na obesidade. E aí onde vem a pergunta, né? Hoje em dia, será que cabe a gente perguntar qual é a melhor dieta? Existe a melhor dieta? Se a gente hoje tem tanto conhecimento em relação ao que é uma nutrição precisa. Quando a gente pensa em nutrição precisa, leva em consideração a nutrigenômica, microbiota, metabolômica, que são os metabólitos produzidos, que tudo isso é muito individual, os hábitos de vida, os hábitos, comportamento em relação ao que você tem, a sua relação com a comida, isso é muito importante, porque às vezes você até encontra a dieta que é perfeita para aquela pessoa,
a dieta cetogênica, muitas vezes ela vai ser indicada para uma determinada pessoa, só que ela não está pronta ainda por causa da relação dela com a comida. Então, fazer alguma estratégia muito restritiva para aquela pessoa naquele momento não vai ser o mais interessante. O nível de atividade física e todas as características fenotípicas. O que é isso? É o que o seu corpo expressa em termos do que os seus genes estão ali colocando de informação e você está sendo no mundo. Então, quando a gente pergunta qual é a melhor dieta é aquela que leva em consideração as características individuais. Então, não vai existir uma dieta única que vai ser a melhor para todo mundo. Vai ser a dieta que vai funcionar para você, levando em consideração as suas características, e isso é o mais importante do que ficar discutindo se a dieta low carb é melhor, se a dieta cetogênica é melhor, se a dieta low fat é melhor. Então, o mais importante, antes de ficar preocupado com o nome da dieta ou como vai ser essa dieta, é quem é você, quais são as suas características, e aí sim a gente pensar em qual é a melhor dieta que vai funcionar para cada caso. Neste próximo slide, que é uma revisão bastante interessante, que fala de todas as questões envolvidas aí com a obesidade, então traz pra gente, que eu vou mostrar aqui no próximo slide, todas essas características que estão envolvidas. Então, pensar no ganho de peso, pensar na obesidade é algo muito além do que simplesmente uma estratégia que é comer menos e se exercitar mais. Isso não existe mais. Isso pode até ser importante para algumas pessoas, mas é uma parcela do que é isso e não a regra mais importante. Não existe essa regra. O que a gente tem que pensar é que as causas, entre aspas, da obesidade, que é multifatorial, a gente pode separar ela em 3 grandes categorias, que é esse overeating. Esse overeating são esses excessos, os excessos alimentares e o que está por trás disso. Tanto uma característica sociocultural, e as pessoas que acreditam que quanto mais comida na mesa, melhor, quanto mais comida, mais farta, e tem que raspar o prato, tem que comer muito, que é uma característica interessante. Então tem uma coisa cultural aí bastante importante. Às vezes até mesmo uma falta de conhecimento sobre o que são os alimentos saudáveis e o que deve ser feito. Então existem muitos conceitos equivocados que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então isso acaba gerando uma série de confusão. As questões de fome e de saciedade, principalmente esse comer emocional. Então as pessoas que estão ali em fases de estresse, de ansiedade, acabam consumindo mais, cometendo mais excessos. A perda de sono, né? Então a falta de sono, privação de sono, ela é muito importante, porque isso pode atrapalhar muito os nossos mecanismos de fome e de saciedade. As pessoas que dormem menos acabam comendo mais, e principalmente se comer muito tarde da noite. Alguns medicamentos que podem atrapalhar bastante isso também, essas questões de sensação de fome e de saciedade. Aqui na outra categoria, que é esse menor gasto energético, então algumas pessoas realmente elas podem ter esse gasto energético reduzido, que é o que a gente fala de uma forma mais informal, de que é um metabolismo mais lento. E isso está relacionado com uma série de questões: idade, sexo, questões genéticas e epigenéticas. Inclusive, a gente até tem um vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre isso, sobre o metabolismo que está um pouco mais lento, mais estagnado, e quais são as questões que a gente pode observar nisso. Fatores neuroendócrinos, né? Então muitos fatores hormonais e que sinalizam questões para o nosso cérebro, que fazem com que a gente tenha dificuldade aí em manter essa ligação de fome e de saciedade, sinal de que não deve armazenar mais nada. Então existe todo um sinal do nosso corpo do que deve ser armazenado em forma de gordura e o que deve ser realmente eliminado. A composição do nosso tipo de gordura, né? Então a gordura marrom, que é a gordura mais eficiente, rica em mitocôndrias. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande em manter esse processo de termogênese, menos mitocôndrias, e isso interfere muito. Sarcopenia, né, que você perde bastante massa muscular e ganha muita massa de gordura, então isso acontece principalmente no processo de envelhecimento. A microbiota, que é uma das questões mais importantes da atualidade em termos de fazer com que exista uma microbiota que favorece esse ganho de peso. Alguns medicamentos também que atrapalham aqui, que fazem com que o seu metabolismo energético ele também seja reduzido.
E também a inatividade física. Isso pode ter uma série de fatores também socioculturais, uma fadiga crônica, que aquela pessoa não consegue nem ter motivação também para poder fazer exercício nenhum e realmente ela está ali num estágio de fadiga crônica tão avançada que ela realmente não tem condições de fazer exercício físico regularmente, ou às vezes dores, né, ou dependendo da doença, ou dependendo do que tem de base ali de um processo que impede realmente uma atividade física com uma intensidade interessante e regular, e outras séries de questões. Então todas essas causas, entre aspas, elas estão ali, muitas vezes as pessoas, cada um tem um pouco de cada um dessas 3 grandes categorias, além das questões, né, genéticas e epigenéticas que estão envolvidas. Então tudo isso leva a uma dificuldade na ingestão alimentar, no metabolismo energético e nas questões de atividade física. E aí eu separei aqui as estratégias de dietas em 4 grandes categorias, né? Então nós temos as dietas baseadas na restrição calórica, temos as dietas baseadas na manipulação dos macronutrientes, que ela ou é low fat, ou ela é high protein, ou ela é low carb, né? Então elas acabam recebendo esses nomes. Low fat são as dietas com baixo teor de gordura, high protein são as dietas com maior teor de proteína e você acaba diminuindo algum outro macronutriente, que normalmente são os carboidratos. E tem as dietas low carb, que aí tem algumas categorias também. Nem toda dieta low carb significa ser high protein, significa ter mais proteína. Na cetogênica, por exemplo, ela é low carb, mas a quantidade de proteína ela é reduzida, ela não é nem moderada e nem alta, ela é reduzida mesmo. Então, isso é uma grande confusão também em relação à cetogênica. Temos as dietas baseadas na restrição de grupos alimentares específicos. As dietas vegetarianas, por exemplo, elas cortam um grupo de alimentos específicos, que são os alimentos de origem animal. E temos as dietas baseadas na restrição do tempo de alimentação, como um jejum intermitente ou a dieta em que a gente faz uma janela de alimentação, que é uma das categorias de jejum intermitente. Nessa janela de alimentação, você pode fazer 12 horas de alimentação associado com 12 horas de jejum. Em estágios um pouco mais avançados e de adaptação a isso, a gente faz 16 horas de jejum, que seria o mais interessante para as estratégias de emagrecimento. E aí, obviamente, né, nesse próximo slide tem alguns prints de alguns estudos que os pesquisadores, já faz muito tempo que essa pergunta ela é feita, né? Existe uma dieta mágica ou vai existir realmente a que vai funcionar para todo mundo? E a grande pergunta que não quer calar é: o que é mais importante, as calorias ou o conteúdo da alimentação? Então, por muito tempo, muitas pessoas achavam que o mais importante eram as questões calóricas, não importa se é de carboidrato, se é de gordura, se é de proteína, todos ali vão fornecer uma quantidade X de calorias, levando em consideração até mesmo as leis da física, então isso não importa e é o que vai fazer algumas pessoas emagrecerem ou ganharem peso. Então isso até pode ser importante para algumas pessoas, isso depende muito, tá? Mas o mais importante em levar em consideração para o processo de emagrecimento não é apenas a questão calórica, mas sim a qualidade desses nutrientes e de como a gente vai potencializar esse metabolismo para a utilização dos substratos como fonte de energia. Eu trouxe aqui um estudo que foi publicado em 2008, que causou assim uma série de discussões em relação ao que é a melhor dieta. Então esse estudo ele é bem interessante porque ele é bem realmente robusto e traz para a gente evidências científicas bem interessantes. Primeiro que eles fizeram acompanhamento durante 2 anos. É muito difícil a gente encontrar estudos grandes assim, que tenham uma duração de tempo mais de 2 anos, que acompanhem esses pacientes por mais de 2 anos. Mas esse estudo ele teve esse acompanhamento de 2 anos. A adesão à dieta foi de 95,4 em 1 ano e de 84,6 em 2 anos. Então esse percentual ele já cai um pouquinho ao longo dos anos, né? Então por isso que é muito difícil manter uma dieta aí por mais de 5, 10 anos, dependendo de qual foi a escolha dessa estratégia. Aqui o que eles encontraram é que a perda de peso média para as pessoas que fizeram dieta com baixo teor de gordura e que naturalmente tinham uma quantidade de carboidrato um pouco maior, foi a menor das taxas de emagrecimento, foi de apenas 3,3
Na dieta mediterrânea, 4,6 e na dieta de baixo carboidrato foi de 5,5 ao final do estudo. Foi a mais eficiente desse processo de emagrecimento. Mas se a gente for observar, né, não é uma quantidade também tão expressiva de emagrecimento. Porém, nós estamos falando aqui também de um único fator para avaliar o emagrecimento, que é a perda de peso. A gente sabe que não é só isso que é importante para a gente investigar se a dieta foi efetiva ou não. Mas levando em consideração esses fatores, esse aqui é o resultado desse estudo. E o que eles colocam de conclusão é: a dieta mediterrânea e de baixo carboidrato, elas podem ser as alternativas mais eficazes em comparação com as dietas com baixo teor de gordura, que por muito tempo foi dita como sendo a melhor dieta para emagrecimento. E aí eles colocam assim: preferências pessoais e considerações metabólicas podem formar adaptação individualizada de intervenções alimentares, que é exatamente isso que nós estamos discutindo aqui. O mais importante é levar em consideração as características, né, individuais, metabólicas, para a gente escolher e realmente saber o que aquele indivíduo vai responder melhor em termos de estratégias nutricionais. Eu trouxe um outro estudo aqui, que é uma revisão sistemática, ou seja, ele revisa diversos estudos que já foram publicados até o momento, e eles verificaram que as dietas que tiveram melhor resultado em termos de manutenção de emagrecimento foram as dietas com maior teor de proteína. E eles colocam como conclusão que as dietas que combinam uma maior ingestão de proteína com outras estratégias, e aqui é bem interessante, como vocês estão vendo aqui no gráfico, essa associação de dietas com um teor um pouquinho maior de proteína junto com estratégias anti-inflamatórias. Isso é o que é o mais importante, porque o grande erro de algumas estratégias com alto teor de proteína é que muitas vezes isso pode gerar um excesso de inflamação dependendo das escolhas dessas fontes proteicas. Então, se você não faz nenhuma associação para melhorar essa regulação anti-inflamatória, isso pode atrapalhar bastante. Mas se você faz uma dieta com uma quantidade de proteína um pouco maior, que vai garantir maior saciedade, melhor manutenção de massa magra, associado com questões anti-inflamatórias e que melhore também todo o contexto metabólico, esses vão ser mais interessantes para manter resultados mais robustos, conforme eles colocam aqui. Eu trouxe também um outro estudo bastante recente que fala sobre uma estratégia de 8 semanas, uma modificação do estilo de vida, só que incluindo aí uma estratégia plant-based. O que é isso? Alimentação baseada em plantas, mas que essas escolhas elas sejam de fontes naturais, minimamente processadas. Porque quando a gente fala em alimentos veganos, vegetarianos, hoje em dia já existem muitos produtos industrializados que se dizem, que se rotulam como veganos e vegetarianos. Então isso não faz sentido pensando numa estratégia natural e minimamente processada. Então aqui nessa estratégia, essa mudança de estilo de vida e também com esse contexto de uma dieta baseada em plantas, foi bem interessante. A perda de peso média ela foi de 5,5, só que os indivíduos que tiveram melhores resultados foram aqueles que não eram vegetarianos ou veganos antes do estudo. Ou seja, a gente fazer ciclos, incluindo aí essas 8 semanas de estratégia plant-based, ela pode ser bastante interessante para os indivíduos ficarem ciclando entre suas estratégias com menor teor de carboidrato, junto com uma estratégia por um tempo com uma estratégia plant-based anti-inflamatória e com essa mudança de estilo de vida. Nesse próximo slide aqui, eu coloco para vocês um dos estudos que a gente discute bastante sempre em nossas aulas, que é essa comparação de low carb versus low fat, né? Parece uma briga entre as pessoas que defendem cada uma dessas linhas, mas não é para existir briga nenhuma, porque na verdade cada uma tem o seu papel, tem a sua indicação, se levarmos em consideração as características individuais e metabólicas de cada pessoa. Esse estudo ficou bem claro isso, porque os dois lados responderam muito bem, não teve diferença estatisticamente significante em quem foi melhor, né? Não teve o campeão, cada um funcionou. Isso porque dentro do estudo, dentro da característica desse estudo, eles preservaram por alimentos orgânicos, alimentos eles não tinham consumo dos alimentos industrializados, eles tinham um acompanhamento intensivo da equipe, toda semana. Esses pacientes que participaram do estudo, eles eram monitorados, eles estavam sendo realmente
tendo ali todo um cuidado dessa mudança do estilo de vida. Não simplesmente eles estavam fazendo uma dieta da moda, eles simplesmente estavam mudando realmente seu estilo de vida e tendo um cuidado com as suas escolhas alimentares. E aqui eles fizeram uma coisa muito interessante também, porque eles avaliaram alguns polimorfismos, algumas variantes genéticas, para determinar se, dependendo do resultado dessas variantes genéticas, as pessoas iriam responder melhor low carb ou low fat. Aqui eles utilizaram três polimorfismos, três variantes genéticas. O FABAP2, ele é um de transporte de gordura. O PPR-gama, ele está relacionado com lipogênese e adipogênese. E o ADR-B2 é o que sinaliza para a gente ali a quebra do triacilglicerol, que dentro da célula de gordura é um dos principais fatores para o processo de emagrecimento começar a acontecer. Então, será que algumas pessoas que tivessem algumas alterações nesses genes poderia ser interessante fazer low carb ou low fat? Nesse estudo, eles não conseguiram responder essa pergunta, porque apenas 3 genes avaliados não são suficientes para a gente determinar se vai responder melhor a uma estratégia ou outra. O que acontece, nesse próximo slide aqui que vocês estão vendo, existem diversos genes, então não vão ser só 3 genes para a gente interpretar um teste genético e dizer se vai responder melhor a low carb ou low fat. Então eu coloquei aqui o exemplo dessa tabela, que já existem vários outros genes, várias outras variantes genéticas que interferem bastante em que se você vai responder melhor uma estratégia com um teor de carboidrato um pouco menor ou que você tolera mais carboidrato. Então a gente consegue hoje em dia saber bastante diferenciar isso baseado nessa quantidade de genes. Quanto mais informações a gente tiver, melhor. Nesse próximo slide, o que a gente discute aqui é que muitas vezes as pessoas elas ficam muito preocupadas com os extremos, né? Nós temos hoje uma cultura dos extremos, ou é 880, ou eu faço a dieta 100% cetogênica, corto todo o carboidrato, ou eu não faço dieta nenhuma. Ou eu como tudo errado, chuto o balde e não me preocupo com minhas escolhas alimentares. Então, tudo isso é muito complicado, porque a gente primeiro precisa mudar a mentalidade das pessoas em relação às escolhas alimentares. Que não é o fato de você dizer que está em dieta que é o que vai começar a ter, a ter realmente algum resultado. Essa mudança, ela não necessariamente precisa ter um nome de dieta, e sim você encontrar a forma como que o seu corpo ele vai funcionar melhor. E isso aqui eu mostro para vocês nesse próximo estudo, ele é bem interessante porque é exatamente essa cultura dos extremos. A gente tem hoje uma média de consumo de carboidratos refinados, farinha branca, açúcar, esses alimentos industrializados, pão, bolo, biscoito e essa série de coisas. Facilmente uma pessoa atinge aí um consumo de 200 a 350 gramas dia de carboidrato. E aí se eu pego uma pessoa que ela consome 350 gramas de carboidrato e faço uma dieta que ela vai consumir ali no máximo 150 gramas, essa diferença já vai entrar dentro da categoria de que ela vai estar fazendo uma dieta low carb. E não necessariamente eu preciso retirar todo o carboidrato dela para que ela comece a responder bem. Então, se eu faço essa mudança gradativa, isso também já vai ser excelente. Porque numa estratégia low carb, indo para a categoria da dieta cetogênica, por exemplo, o consumo de carboidrato ela vai aí de 20 gramas dias apenas. Então, se você pega uma pessoa que está consumindo 350 gramas de carboidrato e faz ela consumir 20 gramas de carboidrato dia, e se você não dá tempo de fazer uma adaptação a isso, isso pode levar também uma série de complicações e dificultar também a manutenção desse processo de emagrecimento. Então, o que eu trago para vocês aqui nesse próximo estudo é bem interessante, porque é uma das coisas que eu mais gosto de mencionar em todas as minhas aulas, é o conceito de flexibilidade metabólica. A flexibilidade metabólica é essa habilidade do organismo responder e se adaptar de acordo com as diferentes demandas energéticas. O ideal é o que o nosso corpo saiba utilizar carboidrato e gordura como fonte de energia, preservando o máximo possível as proteínas, principalmente para não utilizar ali, principalmente as proteínas musculares, mas que ela saiba também, inclusive, utilizar alguns aminoácidos como fonte de energia. Então, se o nosso corpo sabe fazer isso eficientemente, dificilmente vai existir uma dificuldade para o processo de emagrecimento. Então, por isso que esse é um conceito importante, principalmente
nesse próximo slide, esse aqui é um print de um dos capítulos do nosso livro Reprogramando Seus Genes pela Alimentação, em que a gente fala do ciclo de estratégias. Quando a gente faz as estratégias em ciclo e não apenas uma única dieta que você vai fazer para o resto da vida, mas sim ciclos de cada uma dessas estratégias, com tempos programados para cada uma, você vai ensinar para o seu corpo a ter mais flexibilidade metabólica e isso vai ser muito mais fácil. Por quê? Vou dar um exemplo. O que acontece muitas vezes quando a pessoa ela resolve fazer uma estratégia low carb? E aí ela faz a low carb e consegue ir super bem, ela fez 2, 3 meses, e aí ela entrou em férias, e ela resolveu viajar, foi para algum lugar em que ela realmente enfiou o pé na jaca vários dias. O que vai acontecer se ela não está sabendo utilizar a gordura como fonte de energia também, se ela não está sabendo utilizar o carboidrato de forma eficiente como fonte de energia, como que ela vai voltar depois dessa viagem? Ela vai colocar a perder bastante coisa e vai ficar naquele famoso efeito sanfona. Quando a gente ensina essa flexibilidade metabólica para o nosso corpo, fica muito mais fácil. Ela vai consumir uma maior quantidade de carboidratos eventualmente e isso não vai modificar em nada na composição corporal dela. Então, por isso que a gente, o nosso raciocínio em termos de ciclos de estratégia é o que a gente mais observa de resultados efetivos na prática clínica. Então, a gente colocou aqui didaticamente essas 3 fases que tem lá no nosso livro Reprogramando Seus Genes pela Alimentação. Inclusive, vou deixar o link aqui da livraria Polo Books, para quem ainda não tem o nosso livro, vocês podem ter acesso lá a todos os nossos 3 livros. E aí a gente explica esse passo a passo de como a gente faz cada uma dessas estratégias. Na fase 1, vai reduzindo o carboidrato, é uma dieta low carb individualizada. Na fase 2, a gente implementa o jejum intermitente de 16 a 18 horas e prepara o corpo para uma dieta cetogênica e já vai tratando as compulsões e controlando o apetite. E na fase 3, a gente faz realmente a dieta cetogênica e vai ciclando as estratégias. Faz a estratégia plant-based também, que pode ser por 4 ou 8 semanas, conforme aquele estudo que eu mostrei, ou o protocolo do Fasting Mimic Diet, que é uma dieta que faz um pouco mais de restrição calórica e que imita o período de jejum. E em todas as fases a gente vai quebrando o platô e vai controlando as compulsões, as fadigas e alternando as estratégias. Bom, e para finalizar, a pergunta que não quer calar, que vocês já devem ter chegado à melhor conclusão, que é qual é a melhor estratégia? É aquela que o paciente consegue seguir, mas que leva em consideração a sua individualidade metabólica, que leva em consideração a diversidade da microbiota, porque isso é muito importante. Quanto mais tempo a gente passa na mesma estratégia, mais monótona for a nossa dieta, menor diversidade da nossa microbiota. Então a microbiota ela precisa de uma maior diversidade, de um mix maior de nutrientes, levando em consideração também a sazonalidade dos alimentos. Então isso é muito importante para manter uma microbiota saudável e um metabolismo saudável. E que ela seja sustentável, que ele consiga manter isso, essa mudança, efetivamente para o resto da sua vida e não apenas momentânea e não apenas ali por uma questão de que só aquele momento que ele precisa perder aquela quantidade X de quilos ou de objetivo que ele tem. Então, o objetivo aqui é saúde, é um emagrecimento efetivo e que realmente tenha resultados. Então, vou mostrar aqui para vocês nesse slide, eu já mencionei aqui que vou colocar o link da livraria Polo Books, onde tem os nossos 3 livros. E também o nosso site Epigenes, então se você quer aprender um pouco mais também sobre todos esses conceitos, entender uma série de coisas relacionadas aos genes, epigenética e quais são as estratégias efetivamente que vão funcionar na prática clínica, a gente aborda bastante sobre isso no nosso curso, então vou deixar o link também aqui do Epigenes, caso vocês se interessem, nós abrimos turmas em alguns períodos ao longo do ano, então você dá uma olhada lá se estamos com as inscrições abertas. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e aguardem o próximo Estude com a Rita.